Uou, boa noite. Já é noite, né? 6 e pouco. Boa noite, a gente está na Rádio Black Sampa e na TV Black Sampa com vocês aí, hoje ao vivo com o grupo NT Worship. É isso? Isso, NT Worship. Worship. Então, esse grupo, um grupo de coral da igreja que faz um trabalho fantástico. Os caras têm cantata, tem projetos musicais, projetos missionários com outros países. Você vai saber tudo aqui com eles agora. Josué, apresenta o pessoal para nós. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês da entrevista Black Sampa. Obrigado, César, pelo convite, pela oportunidade. Opa. Eu tenho aqui comigo a Marina. Marina. Olá. Ela é a regente do coral. Oh. Né? Então, a Michele, né? Oi. Que é uma das nossas cantoras, um dos contraltos que estamos aí fazendo, né? E hoje a gente veio com um pedacinho aqui somente para falar um pouquinho do projeto. Certo. E você, o que você faz? Bem, eu sou o pastor Josué Eduardo, sou né, o diretor do coral, né, presidente da igreja, essa coisa toda, né? Então eu faço um pouquinho de tudo. Tá certo. O que você falar, a galera segue, né? É isso aí. Você vai com a gente. E o coral, vamos falar especificamente, como começou essa ideia? Bem, César, a igreja, né, normalmente, especialmente a Igreja Batista, nós somos a Igreja Batista do Novo Testamento, né, a gente sempre é forjado à base do coro. Tá? Então, o coral é algo que é bem comum nas igrejas, isso que é algo que a gente herdou desde lá da igreja americana, né, quando os batistas trouxeram aqui para o Brasil, acabou pegando isso, então a gente tem coral. E a gente sempre teve um projeto de coral lá na igreja, e com o passar do tempo, mais ou menos em 2000, né, um grupo de jovens que a gente tinha, que cantava na igreja, a gente transformou no coral que hoje é conhecido como Coral NT Worship. E, fora isso, a gente tem o coral da igreja, que é quando aquelas pessoas que necessariamente não cantam com o grupo do NT Worship, que juntam para a gente fazer, principalmente, cantatas e alguns especiais. Legal. Assim. Bacana, é bom que dá oportunidade também, né, para as pessoas. E aí esse pessoal desse outro coral, às vezes se empolga e quer entrar no worship? Sim, anualmente a gente tem audição. As audições. A gente faz as audições, que é exatamente para dar oportunidade para o pessoal da igreja poder participar, poder entrar. Né? Uma das características que a gente tem com o nosso coral é que, atualmente, né, ele especificamente é com o pessoal que participa mesmo da Igreja Batista do Novo Testamento. Né? Antigamente, ele era mais comunitário, Sim. né, mas eu resolvi meio como que dar uma restringida, que fica mais fácil de poder auxiliar o pessoal, né? Porque o coral acaba virando uma grande família, né? Sim. E aí é mais fácil quando você tem as pessoas por perto, que aí você consegue acompanhá-las e entender e dar o suporte espiritual que precisam. Tá certo. E família não é fácil lidar, né? Como é que é a nossa regente? E aí, como é que é a galera do coral, assim? Porque são pessoas, né? Querendo ou não, são pessoas. Então, são opiniões diferentes, são características diferentes. E como é que... Bom, como nós já estamos há um bom tempo juntos, né? Então, nós já nos conhecemos bem. Nós temos uma boa... Nós podemos falar juntos, né? Nós temos afinidade, uma maior afinidade, né? Conforme a gente vai... crescendo junto, a gente vai ganhando essa afinidade, né? Então, está sendo bem fácil hoje, né? No início não era fácil, até a gente ganhar essa afinidade, uns com os outros. Hoje é bem melhor, né? Esse ano nós fizemos a audição, entraram algumas pessoas e já estão falando a mesma linguagem, né? Que legal. Isso é que é bom, né? Isso. Porque você acha que até para escolher o repertório, tudo que vai fazer... eu não gosto desse tipo de... esse tipo de coisa que acontece. Sim. O que facilita é que nós tentamos ouvir as mesmas coisas, né? Sim, então, facilita na hora da gente bastante. escolher repertório e outras coisas, né? Sim. E você cantando, como é que é? Você do outro lado, ela está ali falando, nós vamos fazer isso e isso. E você que está do outro lado, né, que recebe essas informações, é fácil ou é um pouco complicado?
Não é fácil, né? Porque, como a gente pode dizer, nós conhecemos o pastor desde bebê. Então, o nosso gosto praticamente veio do pastor. Então, o pastor nos instruiu a gostar de música black. Já temos esse pensamento aí. Então, tudo que o pastor gosta, automaticamente nós gostamos, mas não porque ele impôs, mas porque ele nos ensinou a gostar. Então, hoje nós ouvimos todos ouvimos a mesma coisa, né? Legal. Todos, não tem dificuldade assim. Quando você fala, sabe, o cantor tal, música tal, já escutei, tipo, escutei. Ficou de tal A jeito, linguagem é a mesma, né? Fica ficou até de tal mais jeito fácil. que hoje em dia eles que acabam me mostrando coisa nova. Escutou tal Olha coisa. isso, né? Olha isso, que legal. Então, E o é pessoal legal às que vezes também evolui, né? é bem legal Musicalmente. porque a gente escolheu, né, dentro de falando especificamente do Coral NT, né, a gente escolheu seguir o Black Gospel, Sim. né? Então, aí tem um mundo muito grande um universo muito grande dessa área de música, e sempre surgindo novas peças, sempre surgindo novos cantores, novos corais, e a gente fica antenado em tudo isso. Então, na hora de trazer e pensar no repertório para o ano e etc. e tal, então fica fácil porque a gente vai coletando assim aquilo que o pessoal está mais ouvindo, Sim, legal. né? E aí desenvolve. Né? Outros tipos de música. Você tem o Black Gospel, que é o que vocês trabalham basicamente, mas você escuta outras coisas fora do padrão? Olha. Não. Porque A gente tem costuma falar assim, né? A gente tem na internet hoje 1 milhão de coisas diferentes. A gente costuma falar assim, qual que é a sua playlist? A nossa playlist só da Black Gospel. É só da Black Gospel. Nossa, Grande maioria, muito, né? Grande maioria. Mas como nós também trabalhamos no Ministério de Música da igreja, e a gente serve a igreja, então a gente precisa também ter um ouvido para outros tipos de música. Sim. Né? Então, servir também em outros ritmos, que não é um problema para a gente. Não Né? é um problema. A preferência é o Black Gospel, mas a gente também canta outros tipos. Né? Se tocar rap, um sambinha, a gente vai saber A gente também. vai sim, também. Tá certo. Eu falo isso porque teve uma época que eu fazia esporte e eu jogava muito vôlei. Eu era um cara bom de jogar vôlei. E eu tinha uns amigos que jogavam com a gente. Um dos amigos era fiel à Igreja Batista e tal. E teve um campeonato da igreja e eles precisavam de reforços. Ele falou, o pessoal que joga comigo pode jogar no campeonato, que era externo. A gente ia ficar 3 dias alojado lá em Cachoeira Paulista, onde tem o Canção Nova. Sim, lá. sim. E ele falou, César, você não quer ir com a gente jogar pela Igreja Batista da nossa região? Aí eu falei, mas eu não frequento a Igreja Batista, né? Aí ele falou assim, não, mas eu já conversamos lá e o pessoal falou que sim, que pode. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. E nós fomos, eu fui com o pessoal da igreja, no ônibus, tudo, nós passamos lá. E eu, na época, eu gostava muito de rock dos anos 80, então era Legião Urbana, né? Esses grupos mais pop. E eu já levei as minhas músicas para escutar. E ele falou, e eu tinha um Walkman na época, e ele falou assim, o que você está escutando? Aí eu pus, era Legião Urbana, e ele falou, não deixa o pessoal escutar, porque isso aí, o pessoal da Igreja Batista não gosta muito, né? Então, assim, escuta só no seu fone de ouvido aí, mas não põe alto aqui não, né? Não abre para a galera não, que senão pode dar um problema. Aí eu falei, tá bom. Aí eu até evitei escutar, lá na época brincava com todo mundo, mas foi um período muito legal com o pessoal da igreja, eram de todos os lugares, o pessoal muito bacana, eu me senti muito à vontade, né, com o pessoal da Igreja Batista, então teve uma participação aí. Não, é legal. É que, geralmente, né, dentro do universo evangélico, a preferência, em geral, é pela a música cristã. Sim, evangélica. com Então, as mensagens. aquilo que normalmente a gente chamaria de música secular, Sim. né, como o caso da Legião Urbana, Roberto Carlos e etc., né, tudo mais. Então, a pessoa acaba não ouvindo. Tem alguns que, por imposição, né, às vezes vai lá e proíbe o cara fazer, e tem outros, como é o nosso caso, que é por escolha. Tipo assim, aquela coisa, cara, eu gosto, né, por exemplo, eu ouço
além do black gospel, eu gosto de ouvir jazz, eu gosto de ouvir blues, Legal. né? Gosto de ouvir MPB, entendeu? Porque tem algumas a questão da sonoridade e etc e tal. Então isso, mas quando você olha a playlist, né? No meu computador eu estava com acho que eram uns 8 ou 9 gigas Nossa, de música. Tem música. Né? Tipo assim, 8 ou 9 gigas de música. Daquilo lá, tipo, eu acredito que deveria ser o equivalente a uns 2 ou 3 CDs que eram em português. Sim. Disso, talvez teria tinha uns 5, talvez, assim, mais na área do jazz cantado, né? O restante era instrumental ou gospel. Legal. Né? Então, o tempo todo eu acabo ouvindo esse tipo de música, porque é aquilo que a gente acredita muito nessa questão de que a música ela alimenta a sua alma. É verdade. Né? E aí é aquele lance, né? Como cristãos, a gente avalia muito aquilo que a gente vai colocar para alimentar a nossa alma, porque isso vai mover os seus sentimentos, e aquilo que vai mover os seus sentimentos vai conduzir a sua vida, e aquilo que vai conduzir a sua vida vai determinar os seus resultados. Tá? Exatamente. É tudo uma coisa, uma coisa ligada com outra. Então, a gente busca ouvir essas coisas que vão trazer os bons sentimentos. Que se eu for ficar ouvindo música lá só de melancolia, eu vou ter a tendência a ficar melancólico. Exatamente. Né? Então, é por isso que a gente acaba escolhendo, né, esse tipo de música para poder alimentar a gente. Do coral, desde quando começou, já saiu algum artista que fez carreira solo e faz um trabalho hoje independente? Não, saíram algumas pessoas que começaram projetos, mas não vingou. Começaram outros projetos, mas não vingou nenhum assim que virou artista em si. Né? Teve gente que já saiu e foi cantar com outros grupos e tudo mais. Né? A nossa igreja ela sempre foi muito musical. Sim. Né? Sabe uma coisa que outro dia eu estava assistindo, inclusive esses programas, The Voice, que tem cantores fantásticos ali, Sim. né? E eu estava pensando, eu falei, podia ter um só das igrejas, né, da parte gospel, um desses, porque tem cantores fantásticos. Eu fiz um passeio nos Estados Unidos e eu perdi a oportunidade, assim, com tanta coisa para fazer, eu queria muito ir numa igreja lá para ver, né, a negrada cantando lá, que eu acho fantástico, e eu não consegui ir numa igreja lá para isso. E outro dia me veio na ideia isso, né? Por que não ter um programa de um reality show só para cantores gospel de corais, que são fantásticos, né? Ou próprio corais fazendo isso. Nos Estados Unidos tem o Sunday Best. Sim. Então, o Sunday Best, que seria mais ou menos equivalente ao The Voice, né? E aí é só mesmo o pessoal de igreja, inclusive muitos dos novos artistas têm surgido dali. Aqui no Brasil ainda não tem alguma coisa assim. Eu sei que o Acil, né, ele estava falando sobre fazer um projeto assim com corais e tal, sim, uma coisa mais sistemática. Mas aqui no Brasil a gente tem muito cantor gospel que acaba indo e participando desses realities, né? Sim. Tipo, quando tinha o do Gilberto, quando tinha o do Gil, né? O pessoal ia, né? Ia muitos cantores lá, tanto é que o Gabriela Rocha, todos esses saíram, né? Se tornaram artistas aí e saíram desses movimentos, mas eram cantores já de igreja e que foram apresentar na música cristã, né? Porque tem muitos deles que acabam não aceitando eles cantarem música cristã. Querem fazer pop para vender mais. Isso, né? Aí acaba levando mais ou menos para esse lado. Mas muitos daqueles que você vê, às vezes, cantando lá, às vezes, do jeito do cara cantar, esse cara cantava em igreja. Certo. Existe algum evento específico onde todo o pessoal da Igreja Batista faz um especial musical? A Igreja Batista em si, ela
Deixa eu mais ou menos trazer como é que funciona. Por exemplo, a Igreja Batista ela funciona dentro do projeto Igreja Local. Então, a Igreja Local tem assim a sua autonomia, né, a sua supremacia. Tem a igreja, tem algumas, como é que chama? Algumas federações, né? Então tem a convenção, né? Convenção, né? Então tem, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, que tem alguns movimentos e às vezes nessas conferências acaba tendo um evento musical assim, né? Ou a Convenção Batista Nacional, né? Alguns desses movimentos. A gente tá para fazer um evento que é a ideia de juntar, vai chamar-se Sou Adorador em março, né? Que é trazer a galera para poder ouvir, e a gente tem alguns nomes da música gospel que vão estar presentes, né? E a ideia é a gente poder começar como se fosse um movimento assim de musical, e que a gente consiga trazer tanto artistas quanto o pessoal mais anônimo, vamos colocar assim, para poder estar ali e participar e tal. Legal, e bom que dá oportunidade também, né? Para surgir novos talentos aí, né? Gente boa da música, porque o Brasil é muito rico nisso, em todos os estilos de música. Sim. O Brasil é muito rico, com vários artistas que estão no anonimato e as pessoas não conhecem. E uma coisa muito legal da igreja, isso, tanto faz, Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana, Assembleias de Deus, que tem uma cultura musical muito forte também, o pessoal da Quadrangular, né, tem uma cultura musical muito forte, e geralmente nessas igrejas saem muita gente boa, tem muita gente boa. A gente já teve a oportunidade de participar de umas conferências, e aí você ouve o pessoal de igreja local assim cantando com uma musicalidade fenomenal. E não tem essa visibilidade. Só que não tem visibilidade, né? Então aí você vai trabalhando com isso. E assim, a gente vê aí o grande prêmio da música brasileira, né? Assim, e é lamentável você ver cantores pop tão sem expressão assim musical, né? Que aparecem lá. Nada contra a galera que faz o seu pop, que faz o seu trabalho, mas artisticamente, vocalmente, são muito inferiores a muitos que cantam muito e não têm uma visibilidade. Sim. Eu me lembro que teve uma época que eu trabalhava em Santana, então eu passava ali pela aquela rua dos barzinhos que antigamente tinha ali, nem sei se ainda tem, né? Mas tinha a rua dos barzinhos ali em Santana. Sim. E conforme você ia passando na rua, assim, né? Que eu ia passando para poder pegar o ônibus, aí em cada lugar que você passava, você ouvia um pessoal cantando, que você fala, meu, coisa de louco, né? Então você ouvia uns artistas assim que fantástico, e na valia mídia muito a pena. Alguns fazendo sucesso, ganhando milhões para participar. E que cantava bem menos. Muito menos, né? Essa é a questão, né? Então, você vê, teve uma vez que teve o Video Music Brasil, lá da MTV, ou da Multishow, sei lá. Eu estava vendo os melhores do Brasil aí, apresentando Ludmilla, MC Catra, e fizeram uma homenagem para o Caetano Veloso e para o Gilberto Gil, e o Caetano assim sentado, assim, com uma cara, quando apresentava os melhores do ano, o Caetano assim com uma cara olhando, eu falei, nossa, eu estou lendo o pensamento dele, cara, que lamentável, esses são os melhores do Brasil. Tudo aquilo que a gente fez lá em 68. Nada contra a Ludmilla, Anitta, MC Catra, nada contra esse povo que tem o seu trabalho musical, né? Tem empresários que apostam neles nisso e ganham milhões com isso, né? Mas musicalmente tem pessoas muito melhores, né? Sim. Musicalmente o Brasil ele é muito rico, e às vezes eu fico meio assim, né? Quando o pessoal fala o melhor do Brasil, eu falo, cara, como analisa isso o melhor? Né? Como se chega nisso? Mas amém. Cada um vai escolher aquilo que é melhor, acho que é o melhor para uma realidade, né? O melhor para uma. Como eu brinco, como eu falo, quando a gente tem o troféu Arte e Movimento, né? Não são os melhores do ano que estão ganhando o troféu, né? Arte e Movimento. São pessoas que estão representando essa categoria nesse momento. Exato. Eu acredito que esse seria a melhor
colocação, né? Então, tipo assim, é uma representatividade e que isso vai variar o ano que vem. Sim, com certeza. Né? Mas é engraçado que, né, que todo prêmio tem mais ou menos isso daí. Mas cada, né, voltando à pergunta original, mas cada movimento, assim como eu falei, tem determinadas conferências e determinados congressos musicais Que dá pra que galera se reunir. que a galera se reúne e demonstra uma grande qualidade Qualidade. musical e bem legal, bem legal. Legal, isso é bacana. Nós vamos falar da parte missionária agora do trabalho de vocês. Já tiveram na Argentina, Estados Unidos, África, né? Inclusive em Moçambique, a gente estava nos bastidores conversando. E como que é esse trabalho? Com a galera buscando o ensinamento certo, né? A ideia, a boa atitude, né? Não dentro Sim. a palavra. A gente tem um projeto que surgiu uma oportunidade alguns anos atrás de fazer, por exemplo, a viagem missionária para a Argentina, né? Sim. Esse foi um dos primeiros que eu fiz. E por causa exatamente dessa questão da musicalidade que havia na igreja, a gente viu uma abertura para levar parte dessa musicalidade ali dentro, principalmente porque a gente fazia o Black Gospel, que era um estilo musical que o pessoal lá curtia, mas não tinha muita gente fazendo. Sim, Então, aí eu, com uns amigos que tem lá na Argentina, então eu montei aquilo que eu chamo de Evangelistic Music Tour, né? Ou turnê de música evangelística, em que normalmente a gente vai participar nas igrejas e ali a gente faz evangelismo nas ruas, né? Então a gente vai nas comunidades carentes e a gente serve alimento para o pessoal lá, trabalha com as crianças, faz programa com as crianças, depois à noite a gente vai para a igreja e faz apresentação, né, nas praças e tal, participa de conferências que eles têm lá correndo, então a gente tem essa ação. Na África, a gente tinha um missionário da nossa igreja que havia sido enviado para lá, então a gente ia lá para visitar o missionário, então já ia também com um grupo de irmãos da igreja para poder... Já para fazer um projeto. Exatamente, para fazer o projeto. Então, chegando lá, a gente teve a oportunidade de fazer o workshop de música, o workshop de louvor e adoração, né, seminário de louvor e adoração, visitar as comunidades, as igrejas. Os caras também têm uma musicalidade fantástica. Tem. Os meninos mostram para a gente aqui alguns artistas que falam, olha, que legal. Inclusive, na Rádio Black Sampa, tem um programa de 1 hora que chama Mos Vibe, porque Mos é o jeito carinhoso que se chama Moçambique, né? Sim. Como São Paulo Sampa. Sim. Então, Mos Vibe, a vibe de Moçambique, né? É um programa na Rádio Black Sampa aqui no Brasil, onde a gente toca só artista de lá. Sei lá. Legal, meu, muito legal. E, inclusive, né, a gente foi fazer um workshop lá, minha esposa, ela também dá aula de técnica vocal, e aí ela fez um exercício com eles de expressão vocal lá. E na hora que eles colocaram aquela técnicazinha que ela passou para eles lá e tal, mas foi um vozeral, cara, que encheu o lugar ali, né? Um vozerio, quer dizer, que encheu o lugar ali, assim, o ambiente, que ficou fantástico. Já, tipo assim, aquilo que já estava bom foi pro o nível 3 de bom, sabe aquela coisa? Que legal. E é gostoso ver isso, muito, né? Muito legal. E quando você vai nos cultos, as primeiras, basicamente as primeiras 1, 2 horas da reunião é só música. Tipo, e é bem legal porque eles vêm cantando nos diversos dialetos e português e aquela mistura, e o pessoal vem para o meio e dança. Antes, basicamente, quase como se fosse um pré-culto, antes de iniciar a liturgia da reunião ali, tem o pessoal que vem, faz essas cantorias todas, aí depois começa, né, o momento, como a gente chama aqui na igreja, tipo, esse agora é o momento do louvor. Tipo, mas antes de ter aquele momento que a gente chama de momento do louvor, tem um vasto tempo lá de música, cara, muito vibrante. Muito vibrante. Que legal.
E eu vou fazer agora um momento polêmica dentro do programa. A gente tem sempre um momento polêmica. Vocês, na África, você negro, né? Negros aí, fazendo um trabalho na África, como fica a ideia de vocês sobre as religiões africanas, que influenciou muito também aqui no Brasil, devido à escravidão e tudo mais. Como é que isso fica? Como eu tive a oportunidade de estar ali na África, eu estive em Moçambique, tanto em Maputo quanto em Pemba. Sim. Eu estive na África do Sul, né, tanto ali em Joanesburgo quanto em Giane. Passei por Pretória e tudo mais. Então, você vai tendo um escopo, né, nesse sentido. E o que eu pude entender, que assim como no Brasil, você tem as religiões tribais, né? Então, e qual que é o grande lance da religião tribal deles? É exatamente essa homenagem aos antepassados, né? Então, eles têm um grande respeito aos antepassados, e que eu acho justo, né, adequado. Qual é o nosso problema com isso? Que eu acredito que nós devemos honrar, né, antepassados, a gente deve honrar memória, isso obviamente, mas há diferença na questão de quem você adora. Então, isso aí que seria a coisa. Então, lá a gente pode interagir com as pessoas e falar para eles, obviamente, sem nenhuma ofensa à crença, mas delinear o que é o quê, né, dentro da nossa perspectiva e sem tirar a adoração deles. E isso é muito legal, até porque, né, não sei se você sabe, mas, por exemplo, na verdade, a teologia de Santo Agostinho, né, ela foi influenciada por teólogos africanos, né? Então, às vezes o pessoal fala que a religião dos brancos que foi enviado para a África e aquela coisa toda, mas se você parar para pensar, mano, a religião começou ali no Oriente Médio, divisa com a África, né? Egito está aqui do lado de cá da África, sabe que o povo de Israel teve aqui no Egito, né? Para ir para lá. Você sabe que Jesus, quando criança, ele foi levado para o Egito, né? Então, e um dos primeiros, quando você lê o livro de Atos capítulo 8, tem uma história bastante interessante, que Felipe, ele estava em Samaria, né? Fazendo uma campanha de avivamento, que nós chamaríamos hoje, estava ali fazendo uma campanha de avivamento. E aí ele sai dali de Samaria e ele vai para a estrada de Damasco e encontra com um eunuco etíope, né? Ele era eunuco lá da rainha Candace, né? E ali ele fala, então, sobre Jesus, e explica, porque ele estava lendo, ele era devoto, podemos dizer assim, do conhecimento, né, do judaico. Então, ele vai, e ali, ao ser ensinado a respeito, ele faz uma pergunta para Felipe, tipo assim, olha, tem aqui água que me impede de ser batizado. Ele vai lá e Felipe fala para ele, olha, tudo é possível se você crer. Ele fala, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é batizado. Depois, ele sai dali, continua a viagem dele, Felipe vai para outra história. E eu sempre me perguntei, que deu aquilo ali? Né? Porque, tipo, legal, ele pregou, e aí o que aconteceu? Em 2008, eu tive a oportunidade de fazer um curso de liderança e evangelismo no Havaí. E haviam pessoas de de diversas partes da África, inclusive da Etiópia. E aí eu perguntei para um irmão etíope que estava lá, falei, cara, eu li essa história aqui, o que aconteceu? E depois? O que deu esse fator aqui? Como é que isso reverberou na Etiópia? E aí ele me falou, olha, essa mesma pessoa, né,
ao estar ali e começar na prática, foi do estabelecimento de uma das primeiras igrejas cristãs dentro da Etiópia, que é ali a África. Entendeu? Então, o cristianismo em si, ele tem o seu berço na África, e aí vai e traz essa influência para cá. E aí, obviamente, porque no Ocidente, a grande maioria era de pessoas brancas, de caucasianos e etc. e tal, europeus, né? O evangelho chegou até eles. E aí, né, até porque, por causa da influência, que obviamente lá, dos apóstolos que enviaram para Roma e tudo mais, Paulo que influenciou a Europa através da Grécia, né? Então tudo isso foi ali pegando e trouxe. E isso, né, às vezes as pessoas tentam trazer essa questão da rixa entre as religiões, mas é a questão de olhar e entender. Né? Cada um tem seu espaço. Cada um tem seu espaço, exatamente. E, obviamente, eu vou achar que o servir a Cristo, e eu defendo isso, né? Que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu defendo isso, de que o caminho para Deus é através de Jesus Cristo. Porque eu acredito assim que a Bíblia está escrito. Tem aquele que vai achar que não. Sim. Entendeu? Tudo que eu posso fazer é discordar dele, respeitá-lo. Respeitar e vamos embora. A vida que segue. Tem uma brincadeirinha que eu faço de vez em quando, que eu digo para o pessoal o seguinte: cara, se você discorda de mim, fica tranquilo, tudo bem. Nós vamos fazer o seguinte: no dia que chegar diante da prestação de contas do universo, entendeu? Que todos vão chegar diante do seu Criador e ter que prestar conta, torça para eu estar errado. Eu prefiro viver de maneira comedida dentro dessa crença e tal. Porque chegar lá é ele que vai determinar, cara, entra ou não entra. E aí eu estou falando sobre a questão da eternidade. Né? Então, a eternidade é sua, e aí você vai determinar como é que você quer. Entendeu? Se o César chegar e falar, olha, eu acredito que a eternidade é acreditar naquela bola branca, beleza, eu respeito a sua bola branca. Aí, entendeu? Mas eu continuo falando, cara, a bola branca ainda não é Jesus. Você precisa de Jesus. Eu falo sempre assim com a galera, né? Principalmente, às vezes, uma garotada que fala, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu sou isso. Aí eu falo assim, é o seguinte, eu acho que Deus é tão sábio, tão inteligente, tão, assim, maravilhoso, que ele sabe que as pessoas são diferentes, né? São um mundo inteiro, é muita gente e todos têm o seu pensamento, todos têm suas ideias. Falei, então ele deixou isso, claro que é aquilo que você acabou de falar, né? Se você acredita naquela bola branca, é aquilo que vai te levar a Deus. Então eu penso assim, ele tão sábio, ele deixou esses ramos que não importa o que você acredite, se você acreditar com fé, vai até ele, de alguma forma. Eu como intérprete, que eu sou também tradutor e intérprete. Sim. Então, eu tive a oportunidade de traduzir algumas pessoas, e eu me lembro que uma vez eu estava interpretando um missionário, acho que ele era inglês. Sim. Ele foi para uma determinada tribo na África, em que todas as regras, todas daquela cultura, nunca tinha ido nenhum missionário ou algum cristão lá para falar isso para eles. Mas a base da sociedade deles representava as leis de Deus. E aí ele perguntou, né, tipo, se tinha ido algum missionário lá para falar, explicar. Eles falaram, não, nunca. Falar desse jeito que você está falando, ninguém nunca veio. Né? Então, tem um trecho da Bíblia que ela diz o seguinte, que Deus ele se dá a conhecer através das suas obras. Então, quando eu entendo quem Deus é, e eu entendo que o caminho direto para Ele é Jesus Cristo, que nós, né, colocamos, entendemos isso por causa daquilo que foi revelado nas Escrituras, então você começa a perceber essa questão. Então, tem determinadas coisas de que eu vou olhar ali a bola branca
E hoje eu estou achando que ela é o meu caminho para Deus. Mas eu vou chegar num ponto que Deus ele se revela, porque ele não tem ninguém, e eu posso falar isso para você, não tem ninguém em qualquer parte desse planeta que de alguma maneira não vai chegar a uma informação de quem Deus é. Porque a justiça de Deus faz isso, em que ele se faz ser conhecido. Né? Tem um texto que Jesus, o pessoal vem lá e fala, Jesus está entrando na cidade, você já deve ter visto em alguma cena do filme, que lá quando ele está entrando, que o pessoal vai jogando as palmas, que é até o domingo de palmas, né? Vem disso aí, jogando as palmas, as roupas, etc. e tal. Aí chegam lá alguns dos religiosos e falam, fala para o seu pessoal, cala a boca, né? Aquela coisa está fazendo muito barulho, etc. e tal. E aí Jesus ele fala assim, olha, se eles se calarem, as pedras vão clamar. O que eu entendo disso? Ele diz, olha, se você não quer ouvir eles dizendo quem Deus é, a natureza vai falar para você quem Deus é. Deus ele vai mostrar para você quem Deus é. E vai mostrar que o caminho ou que o Messias é Jesus Cristo. Então, como toda a história das pragas e tudo. Exato. Deus mostrou. Exatamente. Era pro rei egípcio. Para o rei egípcio, exatamente. Que porque cada uma das pragas, quando você percebe, né, ele representava um dos deuses do Egito. Sim. Né? E aí, quando Deus vai e traz as plagas e etc., e mostra exatamente que aqueles deuses não poderiam defendê-los. Né? E aí, quando morre o filho do Faraó, que era basicamente o último deus a ser demonstrado que não tinha jeito, porque Deus se mostrou como maior até mesmo do que o Faraó, né? Aí é quando o Faraó decide deixar eles irem. É legal. A história é fantástica, né? Sim. A gente adora. Você viaja. Se deixar, a gente vai ficar 5 horas aqui só falando do programa todo sobre isso, verdade. Vamos lá, vamos falar um pouco então, vamos agora falar da cantata de Natal, que vai acontecer agora, 16 e 17. Isso. Como foi esse projeto? Há quanto tempo tem? Você quer falar um pouquinho, filho? Fala aí, você está muito calada. Bom, a cantata de Natal. Bom, desde que eu me conheço por gente, nós cantamos na cantata de Natal na nossa igreja, né? Mas legal. Esse ano é a primeira vez que nós vamos apresentar em um shopping, né? A cantata de Natal. Então, nós vamos apresentar a cantata chamada Rei de Amor, né, uma cantata onde nós queremos que as pessoas, né, percebam, além de ver essa linda história, né, de amor do nosso Deus para nós, mas que as pessoas sintam verdadeiramente o amor de Deus, né, sintam o amor de Deus quando entrarem, né, no teatro ali no West Plaza, que nós vamos estar amanhã, a partir das 20h30, e no Teatro Raposo, que nós vamos estar na sexta-feira, né? Também a partir das 20h30. Então, é uma cantata, um musical assim maravilhoso. Nós estamos ensaiando e assim muito felizes com tudo que está acontecendo e que vai acontecer lá. Qual o tempo de duração, para a galera saber? Olha, vai chegar em torno de uns 50 minutos. Legal. Mais ou menos. Olha, 50, quase uma hora de alegria, de paz e para você chegar no Natal com o espírito já. Sim, e essa cantata, né, a gente tem tanto a parte musical quanto a parte de dança. Né? Então, as meninas da dança vão interagir em cada uma das músicas, né, representando ali parte da cena, das canções. E essa cantata, ela fala exatamente como eu estava falando sobre Jesus, né? O Rei do Amor é Jesus. E fala sobre esse processo do nascimento, do anúncio da vinda dele, de quando os reis magos vieram visitá-lo, da mensagem do anjo para Maria, e a gente vai levando esse processo até convidar todos a virmos a celebrar esse Rei do Amor, né? Então, esse é o processo. É um projeto que nós temos trabalhado basicamente quase esse ano inteiro na construção dele, porque, originalmente, nós fizemos uma releitura
de uma cantata do coral da AF, lá do Rio de Janeiro, de 1982, eu acho. Caramba, que legal. É uma coisa mais ou menos assim. Que aí a gente fez essa versão dela de 82. Só que a gente falou, cara, merece uma releitura para 2021, né? Legal. Então a gente foi lá e pegamos alguns dos nossos músicos que fizeram um rearranjo das canções. Em verdade, né, ouvindo a cantata, se você buscar aí no YouTube e ouvir Rei de Amor, você vai você vai encontrar a cantata de Natal Rei de Amor. Rei de Amor. Quando você ouvir a cantata Rei do Amor, que a gente está fazendo essa, que a gente vai apresentar no teatro, você vai ver que são duas histórias diferentes. Que legal. Saiu duas coisas muito legal. diferentes. Né? Legal. É uma repaginada Exato. No espetáculo. Exato. E são quantas pessoas em si no coral? Bom, somos em 23 cantores. 23. Bom, tem bastante gente. Então, tem 23 cantores, 5 músicos, mais o pessoal dos metais, mais o pessoal de dança. São 15 dançarinos. É uma galera Então, grande. tem bastante É, gente. Então, não percam. Então, Ao todo, na produção, acho que pelo que eu contei lá, acho que tem quase 50 pessoas. Quase 50 pessoas. 50 pessoas. Ó, Muita tudo gente. preparado para você que está em casa. Amanhã, tá essa chuvinha aí, ó, é hora de ir pro shopping. Shopping West Plaza, às 8h30, cantata de Natal, Rei do Amor, Isso. com o grupo NT Worship. Worship. Isso. Você pode entrar lá no ingressoparatodos.com.br. Você consegue comprar o ingresso para assistir a cantata, Cantata de né? Natal. Então, tanto no West Plaza quanto no Shopping Raposo Tavares. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um ingresso VIP, né? Que para alguém que estiver aí assistindo, que queira assistir, é lá pro Raposo, tá bom? É lá pro Raposo. Aí, Legal. aí, se alguém quiser, aí você fala com o César aqui. Isso, ele vai deixar e a aqui, gente- você vem buscar aqui, para Aí você vem conhecer e buscar. tomar um café com a gente aqui. Né? Ô, Zeni e Participar. Cristina tá aí assistindo com a gente. Aê! Olá, Zeni. Ai, sei. Um beijo para você. A Zeni faz parte do grupo? Sim, Então, Zeni, sim. você não pode pegar esse ingresso. Faz parte. Tá? Isso, Zeni. Então é bacana ver esse trabalho que vocês fazem aí com a música, né? Sim, já que nós estamos falando da Black Sampa, que é basicamente a gente trabalha com a música negra em geral, né? Mas também tem outros estilos que a gente apresenta aqui. E é legal poder fazer parte e apoiar esse projeto de vocês, que não é só bonito, como também é importante para as pessoas, né? Trazer um pouco de paz para o seu coração, um pouco de religiosidade, um pouco de espiritualidade, que é bacana. Sim, especialmente nesse período que a gente está Sim, tá tudo enfrentando, né? Então a gente quer exatamente trazer para você aí essa mensagem de amor e esperança que é possível alcançar através de Cristo Jesus. E a gente também agradece aqui o espaço, tanto que aqui a Black Sampa tem dado para a gente. Obrigado, César. A pastora Silneri, né, que é um dos produtores do projeto da cantata. legal. Né, e que tem aí apoiado a gente também, né, trabalhado junto, e que foi quem me convenceu a levarmos para o shopping. E esse é só o início. Né? E daqui a pouco eles estão alugando o Allianz Parque para fazer essa cantata. Olha só, por que não? Deus pode! Deus pode É tudo. verdade. Né? Que Deus pode. Se você crê, com certeza verdade. pode estar lá. Sérgio Melo também entrou com a gente aí. Salve, Sérgio. Obrigado pela Sejão. sintonia. Sérgio. Né? Então, assim, começa assim, né? A gente Exato. vai fazendo um projeto, cada ano você vai ganhando novas possibilidades. E legal, chegando a mais pessoas, que isso que importa. Sim. Né? Chegar a mensagem, chegar o trabalho e essa mensagem de paz e amor que nem você falou. E para o futuro, vamos falar agora do trabalho de vocês, em geral. O que tem pela frente aí?
Ó, a gente agora passando essa loucura de cantata, vamos dizer, agora em setembro nós tivemos a gravação, né, do vídeo de aniversário, 21 anos de coral. 21 anos. Eita, é uma vida, hein? 21 anos de coral. 21 anos com esse nome, tá? Tipo, se eu for contar um pouco antes, dá mais. Ela falou que tem 20 anos, né? Porque começou com 2 anos estava no coral? Entendeu? Sim. Então, tipo, nesse formato que a gente tem agora 21 anos, a gente celebrou 21 anos, e a gente fez a gravação de um vídeo, né, histórico sobre isso, e a gente deve lançar agora no comecinho de janeiro, né? Então, em janeiro deve estar disponível aí nas plataformas e tudo mais para fazer. E se quiser, a gente marca um dia e vem aqui com o coral. Seria interessante, hein? Entendeu? E a gente faz alguma coisa aqui, traz vídeo para vocês. Legal. Né? Também, como eu falei, tem esse evento que eu estou produzindo junto com outros irmãos, com o Sérgio, com o Ronaldo, né, chamado Sou Adorador, que o coral vai ser uma das atrações também, né, no mês de março. Então, a gente vai estar aí, além do coral aqui, tem Coral NT, vai ter o Templo Soul, Coral Resgate, Legal. Né, Eli Soares, e etc. E tal. Então, toda a galera do Soul em si, né, vai estar por ali. Embora acabou ficando isso, porque a gente colocou Sou Adorador, que é mais porque Soul quer dizer alma em inglês, e aí a gente queria trazer esse carro dentro desse sentido de falar, né, sobre aquela adoração profunda que vem da sua alma, né, da sua expressão, mas acabou calhando de também a grande maioria da galera que vai estar presente vai estar com black music, né? Então, legal. tá no sangue, vamos fazer o quê? A chamada da cantata de amanhã tá no YouTube? Você sabe se tá? Você consegue ver aí, Nico Antunes, para nós? Não, eu acho... Nico da produção. Eu acho que está no Instagram, Nico. Eu acho que está no Instagram. Deixa eu falar com a produção aqui. Ó a galera que está assistindo a gente. De Indaiatuba, Janiru, Cerquilho, São Paulo... Jarinu. Né? Cerquilho, São Paulo, Guarulhos e Carapicuíba. Legal. Um abraço a todo mundo que Valeu, tá gente. Obrigado por estar fazendo. aí. A produção vai ver se acha ali. Se não achar, você procura alguma coisa na internet do Coral NT Worship. Worship, que quer dizer? Sim, Coral NT Worship. Deixa eu até te explicar o que é isso. O nome é Adoração do Novo Testamento. Certo. Né? Porque a adoração no Novo Testamento, Jesus ele fala da seguinte maneira em João 4:23, de que aqueles que me adoram, adorarão em espírito e em verdade. E então e acabou sendo, né, que NT significa Novo Testamento também, porque é o nome da igreja que a gente frequenta. Então, NT e worship de adoração, porque nosso estilo de vida é essa adoração em espírito e em verdade, de entrega. Por isso, né, voltando naquilo que eu falei no começo sobre o ouvir outras músicas, que a nossa escolha de ouvir esses tipos de música mais na linha religiosa, etc. e tal, né, tem a ver com isso, né, com realmente essa resposta de adoração, que é você amar a Deus de modo incondicional. Certo. Então, é daí que vem o nome NT Worship. Legal. E worship, né, a gente escolheu, embora seja em inglês, desculpa os puristas, né, da língua portuguesa, né, mas como professor de inglês, eu acabei achando que soa mais legal, e aí ficou NT Worship. Então você dá aula de inglês também lá. Mais um atributo. Né? O que mais que você faz? Vamos explorar ele então, vai. O que mais que você faz? Porque vamos buscar aí que vai sair, igual aquela maletinha do Gato Félix, sai um monte de coisa ali que você não espera. Vamos lá, fala um pouquinho então dessas coisas aí. Cara... Eu sei que é ruim a gente falar da gente mesmo, né? Mas... Tudo meu, ele está ligado à seguinte situação, de entender
de que há um propósito na vida e tudo aquilo que Deus me deu, ou que Deus me dá habilidade, é para eu poder expressar isso. Então, além de pastorear a igreja, Certo. né, eu lidero o coral, eu sou professor de inglês, sou tradutor e intérprete, sou coach emocional e espiritual. Atualmente tenho trabalhado, estudado um pouco sobre consultoria em marketing digital, né? Bacana. Que mais? Mais? Quer mais ainda? Basicamente Bastante isso, coisa. né? Então a gente. Mas eu falei intérprete, né? Então intérprete Falou também. intérprete, Então, certo. E que vamos é falar- normalmente que a maioria do pessoal. Seminário também. A maioria do pessoal me conhece, com isso também dou aula no seminário Sim. e etc. Sou professor também teológico, né? Então, Sim. Vamos falar com ela aí, que ela falou pouquinho com a gente hoje. Ai, eu sou Ai, meu Deus. Vamos lá. Quanto tempo de ensaio é o coral? Quais os dias e o tempo de ensaio? Geralmente de sábado, né? 2 horas, a gente começa às 5, 5h30, vai Umas até 2 horas de umas ensaio. 7h30. Ela passa a lição para casa? Agora tem cuidados da voz, né? Certo. A gente tem uns exercícios vocais. Quais pra são os cuidar. principais cuidados com a voz? Para a galera que está em casa. Tome aí. muita água. Não fique gritando. Cerveja gelada? Não. Esquece. Nem pensar. Principalmente antes, mesmo para quem não é da igreja, principalmente antes de cantar, porque tem cara que quer cantar, que não é da igreja, o cara é cantor e ele quer encher a cara antes de cantar. Não! Enche dá depois. mas não tem nada a ver com a igreja, mas o negócio é o seguinte: o álcool é um assassino para sua voz. Imagina. Então, se você quer ter uma carreira longa, Sólida. tira o álcool, tira o álcool daí. daí que vai fazer bem para você. Água é a melhor coisa. Melhor coisa. Né? Pra Fonte de garganta. vida, né? Fonte de vida Água. e é bom para garganta Hidrata, também. Né? Agora você vai falar para mim, qual é a coisa mais chata que ela já pediu para fazer? Peraí, que ela é minha irmã, né? Deixa eu tomar um cuidado. Eu criar Pode- um conflito familiar. aí. Mais chata. Aqui é falar, puxa, vou ter que ensaiar isso, puxa, vou ter que fazer aquilo, mas vou fazer com o meu gosto, com gosto. Nossa. Solo, verdade. Vídeo? Odeio fazer solo. Solo, ela não gosta aí, de ó. Quando ela solo. vem com o microfone assim, oh my God. Eu falo, né? Eu costumo ser dos bastidores, mais do back vocal. Sei. Vem com o microfone assim, você vai solar. Ah, Porque é. tem uma responsabilidade, Sim, né? sim. Não é apenas cantar numa música. Nós falamos assim, nós carregamos a responsabilidade de ministrar ao público, Sim. ministrar quem está assistindo. Então, espiritualmente, isso tem uma carga. Nós enxergamos assim, né? Tá certo. Então, não é fácil só fazer várias firulas sem ter um motivo. Tem um motivo. E a nossa visão é alcançar as vidas que estão assistindo, né? Tornar Jesus conhecido. Legal. E qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu, que não era para acontecer numa apresentação e de repente aconteceu? Na hora foi difícil, mas depois riu-se de tudo. Conta pra gente aí que tem acontecido. Sempre acontece alguma coisa que não era. Sempre acontece alguma coisa. Isso na carreira Que musical já é todo mundo. aconteceu. E eu gosto de fazer essa pergunta porque vem cada coisa engraçada. É palco desabar, cair do palco. Artista que já caiu do palco. Cair, isso acontece. Conta pra nós. Gente, Quando e onde você foi? lembra de algum... Olha, a memória é curta, hein? Faltou Faz um tempo. acabar a energia. Acabar a energia. Já teve alguma igreja que a gente foi que acabou a energia? Já? Eu estou tentando lembrar onde é que foi. Teve uma vez que a gente estava cantando que acabou a energia. Mas o coral continuou. Sim. Sim. Ever, né? Parou o instrumento lá e a gente Seguiu. seguiu cantando. Rapaz, eu não consigo lembrar exatamente qual é o local, mas tem uma vez que foi isso. A gente estava Aconteceu. fazendo uma apresentação no culto, e se não me falha a memória, a gente acho que estava quase do meio para o final do culto, assim. E aí estava, tudo
legal, e se não me falha a memória, era um dia de chuva, né? E aí sabe mandar aqueles trovão e acabar a luz? Entendeu? Então, aí teve uma vez que isso aconteceu. E aí, tipo... E é o fogo porque a gente fica olhando para a cara do outro para saber, tipo, o que vai ser, tipo... o toque segue o barco. E uma outra que eu achei engraçado, teve uma época que a gente cantava muito a canção... Tem uma canção que a gente canta na igreja chamada Faz Chover. Abre as comportas do céu. Mas todas as vezes que a gente cantava... não tinha sombra de nuvem, mas toda vez que a gente cantava, desabava um pé d'água. Eu falei, pessoal, não vamos cantar essa música, não. Não vamos cantar essa música, não, que Deus está ouvindo sério o que a gente está falando, gente, porque era começar a cantar, o tempo mudava, caía, despencava aquele aguaceiro, tipo, quase igual essa chuva que caiu agora há pouco, entendeu? Aí caía. Vamos ver um pouquinho do vídeo deles aí, eles em ação, né? A produção preparou ali um vídeo, então se liga aí, NB Worship. Bendito da cidade, bendito do trabalho, bendito do que quer que a gente faz. Venceremos o gigante, o inimigo cairá, pois a bênção do Senhor todos está. A noite chega, com seus poderes agora. Uau, que música linda. Nossa, é isso que a gente vai ver lá no coral? Por aí. Por aí. Que legal. Então, fique aí vocês. A gente está chegando no finalzinho, infelizmente. A galera em casa. Foi bem legal. Mas, viagem. Mas como ele já deu a dica que a gente pode convidar o coral para fazer ao vivo aqui um dia, a gente vai combinar isso para a gente trazer o coral aqui. Vamos falar. O ano que vem, com certeza, a gente vai combinar isso, tá? Sim. A gente quer agradecer a vocês aqui, a presença. Vamos falar um pouco da cantata de Natal? Sim, cantata de Natal, Rei de Amor. Vai acontecer no dia 16, no West Plaza, às 20h30. Dia 17, Teatro Raposo Tavares, às 20h30 também. Na IBNT, Rua Emílio Kemp, 124, ali no Jardim Almanara. E no dia 18 e 19, tá? Dia 18 às 20 e dia 19 às 17 horas, tá bom? Então, vocês estão todos convidados para estar lá com a gente. Os ingressos você encontra em ingressoparatodos.com.br. ingressoparatodos.com.br. Já corre lá e já busca o seu, porque é amanhã, às 20h30, no Shopping West Plaza, no Teatro do Shopping West Plaza. E depois de amanhã, na sexta-feira, Teatro lá Raposo no Teatro Tavares. Raposo Tavares, também. A cantata de Natal também às 20h30. Não percam, vai estar legal pra caramba. E muito obrigado a vocês. Obrigado, César. Deus abençoe. Obrigado, pessoal aqui da TV Black Sampa, a Sil. Né, um abraço a todos. E você que está aí assistindo também, obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Né, e até a próxima vez. É isso aí. Obrigado, gente. Fomos. Até a próxima.